Fala pessoal, vamos continuar aqui com o nosso walk cyclezinho do Centropeito. Acabou que semana passada eu só consegui publicar uma vez, mas vamos tentar essa semana fechar esse exercício para semana que vem começar com um exercício novo ou alguma coisa nova, beleza? Então a gente tinha terminado aqui o Blocking, agora a gente consegue ir para o Blocking Plus, mas eu acho que a gente pode já ligar as curvas, né? Que é exatamente para arrumar detalhezinhos menores, mas daí a gente deixa tudo a gente pode fazer sem olhar tanto no Graph Editor explicando, mas a gente trabalha em cima disso para tentar melhorar aspectos e ao mesmo tempo fazer questões que dá para fazer no bloco mesmo. Tá, o que a gente pode fazer aqui? A gente está com isso daqui, né? Ó, uma coisa que dá para fazer no gráfico aqui, ó, é que você pode ver, às vezes sentir na sua animação. Desculpa se estiver rolando um som meio alto aí no fundo, estão arrumando aqui, mas às vezes você quer que essa cintura aqui do personagem ela gire mais ou menos. Aí provavelmente acho que é o X aqui, aliás, o Z. Então se você deletar isso daqui, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Você, dependendo da onde que você quer chegar aqui, você dá mais tempo naquele lugar. Pode até segurar mais tempo naquela região, né? E depois ele desce. Ali, às vezes pode até fazer menor isso daqui, né? Você pode se basear por aqui, daí qualquer coisa, ó. Tá vendo? Você gira quanto você quer girar nesse ângulo aqui, né? Aí isso vai deixar a tua animação mais dentro do trecho que você quer mesmo, né? Varia do que você quer fazer aqui. Eu tirei aqui para alguns frames só para a cor ficar mais limpa e daí a gente começa a arrumar. Aí eu sei que aqui a gente pode ligar o trail, né? Aqui para conferir como é que tá. Ó, parece que de certa forma tá indo legal. Então a gente pode. Aqui para cá foi meio rápido. A gente pode fazer ele um pouquinho mais para trás. E aqui até fazer um pouquinho subir levemente. E fazer o. Geralmente a gente tem um controle que faz tudo isso ao mesmo tempo, tá? Como esse controle não existe aqui, aí tem que fazer meio que cuidando para que tenha aceleração, desaceleração e não quebre o pé, né, do personagem. Isso ajuda a verificar detalhes desse tipo. Esse tipo de coisa dá para fazer no gráfico também, mas eu acho mais fácil fazer vendo assim. Você já analisa o que você está fazendo. Aqui ficou, parece que ele demorou um pouco para subir aqui, então pode ir um pouco mais para frente, daí desce. E até dá para ir um pouquinho mais para frente para ele começar a desacelerar e daí fechar o pé, beleza? Aí aqui a mesma coisa, você coloca esse daqui um pouquinho mais para cima só para ver ele descendo e daí vai e faz a aceleração. Você pode também conferir a aceleração aqui no meio do caminho, daqui ó, ele fechou aqui o pé, ele bateu o pé aqui e tá vendo que a distância daqui para cá é muito grande e daqui para cá, ó, ele vai daqui, aí ele vai daqui e em teoria aqui começa a aceleração, né? Então, você pode até colocar tudo com frame aqui, só para ficar mais fácil para você visualizar. E daí você vai verificando a velocidade que isso está. Meio que no meio do caminho ela deveria estar acelerando, né? Você pode trabalhar em cima disso para que a velocidade ela comece acelerando. Aí você vai fazendo no meio do caminho ficar mais rápido para ele chegar no outro lado um pouco freando já, né? O meio do caminho vai ser sempre a parte mais rápida. Essa é um dos princípios da animação, né? De aceleração e desaceleração, no caso. Aí, com isso daqui, você não precisa fazer lá de primeira. Aqui acho que ficou meio exagerado esse bend aqui, ó, ele deveria começar a vir antes. Para não parecer que ele, tipo, né, ele foi muito para trás antes. Aí fica parecendo um bend, assim, meio estranho. Aí ele chapa, aí beleza. Aí eu acho que aí funciona. Aqui parece que deu uma idinha muito forte. Talvez a gente possa descer um pouco e fazer o
bend ficar um pouquinho para baixo, ó, assim. Ó, daí acho que vai fazer mais sentido. Aqui talvez a gente possa fazer o seguinte, ele vai um pouquinho mais por cima. Aí ele começa a descer. Chegar na velocidade que a gente quer. Já freando aqui. Cuidar com o pop de joelho, né? Isso a gente vai ver melhor na hora que a gente for analisar isso talvez em front view. Daí a gente vê se tá dando um pop aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Dá pra ver que tá batendo aqui, né? Infelizmente a gente não tem um controle que controle o joelho aqui, pelo que eu entendi. Deveria ser esse daqui. Você conseguiria fazer um... Deixa eu ver se ele faz um lock aqui. Você conseguiria colocar ele para frente um pouquinho para evitar pops de animação. Mas como não tem, a gente faz do jeito que dá. No caso aqui, ó, a gente pode tentar fazer assim, ó. Um pouquinho mais atrasado o pé. Aí ele... Isso. Aí ele já começa a descer, né? Pode até fazer assim. Isso. Aí... Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele foi para trás aqui, ó? Ele tá indo para frente. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pra gente ver os frames que a gente tá fazendo. Ó, se você reparar, aqui a gente já limpa isso aqui, ó, mas ó, aqui ele começou a ir para trás, depois ele foi para frente, sabe? A ideia é que ele continue em movimento, né? O fluxo que ele tá mesmo, ele mesmo criando, né? Se a gente não fizer isso, dá aquele aspecto de pop no pé, né? Uma coisa aqui. Aqui é a mesma coisa, daqui você pode até rotacionar um pouco o pé. E aqui é de um frame pro outro, ó, quanto que ele for. Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Faz o... Cadê o... Opa, não é isso que eu queria. Isso aqui. Ó, ó o pé aqui, ó. De um frame pro outro, para onde que ele foi, né? O ideal é que aqui a gente já comece a puxar ele, né? Aí ele vem vindo pra cá, tá? Você pode até fazer o pé indo para baixo, como tá aqui. Aqui ele tá indo muito longe, né? E daí logo depois a gente já checa. Tipo, aqui dá pra ver que, né, na parte que ele tá no chão tá com os space meio errado, né? Porque ele faz a chapada aqui, daí ele começa meio que desacelerando. A ideia é que ele comece um pouco atrás, aí ele começa a ganhar espaço nos frames. Vamos ver onde que tá o frame final aqui, que é aqui. Então aqui ele começa a reduzir para chegar lá. Mesma coisa aqui. Aí você vai espaçando. Só tem que tomar cuidado com a parada que é do joelho, né? Que pode dar pop, né? Daí talvez tem que... Nesse caso desse rigging aqui é um pouco mais chato porque tem que compensar, né? Você tem que ficar vendo se tem alguma maneira de driblar isso aqui para não acontecer na sua cena. Aí às vezes a gente tem que, nesse caso aqui, mudar um pouquinho o roll do pé, né? A gente pode deixar mais ou menos assim e daqui a pouco a gente checa como é que tá na curva e vê o que precisa mexer ainda. Só que aqui, o que me incomoda é que aqui, ó, ele teria que descer, ou descer mais, ou a gente vai ter que jogar esse pé um pouco para dentro. Então vai ter que dar uma arrombadinha aqui. Ou, vamos descer um pouco mais o personagem. Mais ou menos na hora que ele faz isso aqui. Aqui dá para você fazer de duas formas, né? Você pode ir para o Graph Editor aqui, ver onde que está o Y, e abaixar um pouco mais aqui. Talvez possa fazer assim. Só que aqui seria legal ele tá um pouco lá embaixo ainda, tá? Pra depois ele subir, né? Tipo isso aqui, ó. Caso vocês queiram ver como é que tá. Aqui eu acho que ele tá virando muito pro lado de cá. Talvez a gente precise girar um pouco ao contrário. Mas vamos ver como é que tá isso aqui. Sem considerar ainda
como polish, né? É tipo um blocking plus para refine isso aqui. Tá quase fluindo, já tem mais algumas questões menores para que a gente pode se atentar. Principalmente com relação ao joelho, né? E uns popzinhos que tem nas pernas. Mas acho que já estamos chegando num desenvolvimento legal, tá? Vamos lá. Então vamos tentar acertar esses pops, primeiramente. Deixa eu ver como é que estamos de tempo de aula. Senão... Cadê? Não, tem mais um pouco aqui. Dá pra gente fazer mais algumas coisas aqui. Então vamos deixar em front. E vamos ver onde que tá dando as batidas. O ideal é que... vamos ver se tem um controle que faz twist aqui. Como que gira o joelho, né? Esse aqui, ó. Esse aqui dá pra você ver isso daqui, tá? Então você coloca... pode ser front. E daí você vai olhando frame a frame como que tá o joelho. Ó, daqui pra cá você pode ver que ele dá uma ida meio forte. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar isso daqui na outra vista, tá? Para evitar que faça esse tipo de coisa. Também um pouquinho para cá. Ele fica ali, né? Aqui também parece que deu uma batidinha. Aqui mesma coisa. A gente já consegue. Mas ó, aqui para cá é onde que mais chama atenção. Desse frame para esse. Primeiramente, vamos tirar isso aqui e vamos jogar isso aqui para cá. E vamos ver se a primeira e a última pose estão batendo. Estão batendo, beleza. Então, tranquilo. Então a gente continua isso aqui. Agora a gente vai de lado aqui no personagem e tentar descobrir onde que estão rolando esses pops. Ó, aqui tem uma aceleração grande e ela para aqui, ó, tá? Então a gente pode tentar fazer o seguinte. O roll diminui um pouquinho o quanto ele tá aqui, ó. Seria muito mais fácil se a gente tivesse aqueles controles que eu falei, tá? Que você consegue mexer exatamente no próprio joelho, né? Aí ajudaria bastante, mas como a gente não tem, então a gente tem que fazer do jeito que dá para fazer. Aqui, ó, que nem aqui, ó. Aqui, ó, eu vou ter que roubar um pouco, tá? O ideal é que ou a gente abaixa um pouco esse pé aqui. Você pode se basear também pelo trail aqui. E esse aqui também. O problema é que talvez estique demais o pé aqui. Mas vamos lá. É para evitar que ele bata de um frame para o outro, sabe? Então a gente vai ter que descer um pouco mais. Talvez vai ter que descer um pouco mais esse daqui antes também. E aqui o meio do caminho. Talvez esse daqui a gente pode deixar um pouquinho para trás. Aqui talvez esse frame aqui, o primeiro, a gente tem que fazer um pouquinho mais reto. E isso implica em mudar o frame inicial da cena, né? Talvez aqui tem que fazer isso. Aí a gente pode fazer a mesma coisa com esse daqui. Ó, aqui dá pra ver que tá batendo, tá? Então faz mais ou menos a mesma ideia. A ideia de você ver se está batendo é se você sentir que de um frame para o outro está indo muito longe. E a menos que seja a sua intenção fazer isso, se for uma porrada, a distância do joelho da pose inicial para outra, ela pode ser grande, não é um problema. De certa forma, a gente pensa que pode ser um problema, mas não é. Mas só que essa aqui ele está fazendo pouco movimento, né? Então a ideia não é acabar com o bagulho, né? Tipo, tem que fazer sentido dentro daquilo que a gente está fazendo.
O que ajuda também, deixa mais difícil, aqui, né? Esse space aqui tá meio ruim, assim, né? Se você olhar pela linha, né? Mas é que o pé dele é muito grande, a gente tem que ficar compensando, sabe? Aqui talvez um pouquinho para cima, só para... Aí a gente pode tentar tirar um pouco isso daqui e ver se os popzinhos do joelho começaram a melhorar. Tá? Isso, já tá bem melhor. Acho que tem um só ali que tá incomodando na hora que ele pisa com o pé esquerdo, mas eu acho que a gente pode talvez diminuir o tamanho da passada, sabe? Se a gente sentir que a passada tá um pouco grande, daí talvez ele tire um pouco essa impressão. Aí ele não vai tanto para trás, que nem ele tá indo para cá em Z, né? Então a gente pode pegar aqui o gráfico e ver o Z do pé e diminuir um pouco. Mesma coisa na ida, né? Um pouquinho menos. Talvez quando você fizer isso, ele vai dar uns... Podemos fazer o seguinte, na verdade, para a gente não ter que ficar compensando toda hora isso aqui, podemos deixar do jeito que tá, mas a gente acerta em cima daquilo que já tem. Então aqui, a gente joga aqui. Porque daria para você fazer simplesmente limpando aqui, né? Que eu acho que seria o ideal, na verdade. Seria mais prático. Só que agora a gente vai ter que, se a gente fizer isso, a gente vai ter que compensar outras coisas. Vai ter que limpar. Vamos fazer desse jeito, então, já que a gente está aprendendo. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Aí a gente não faz tão para frente esse pé e faz mais ou menos a mesma coisa. E depois disso, aí a gente começa a fazer a mesma coisa e faz as limpezas. Mas a gente meio que dá uma pequena voltadinha no, no, no nosso trabalho, né? Porque agora vai ter que começar a ver onde que estão os pops de novo. Ó, tá vendo que agora, ó, aqui. Aqui talvez a gente possa demorar um pouco mais para voltar o pé para frente, tá? Então ele tá para cá, ó, você vê que ele tá para cá. Talvez a gente segure um pouquinho mais lá em cima. Mesma coisa aqui, um pouquinho lá para trás ainda. E daí ele vem. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui parece estar certo. Vamos só conferir se o pé inicial e final estão iguais. Não, aqui está uma pequena diferença. Aqui, ó, desse frame para esse, está um pouco grande a distância. Aqui a gente pode usar um pouquinho mais do roll, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Tá indo muito. Mesma coisa aqui que bateu, ó. Você pode fazer isso no gráfico também através da opção do twist ali, né? Aqui parece que essa perna está um pouco para trás. Acho que ela poderia estar um pouquinho mais para frente na hora que mexe esse pé. Calma aí, não nessa... Esse eixo. Aí a gente vai com ela um pouquinho mais rápido, sabe? Aí acho que começa a ficar legal. Isso. Vamos ver se aqui tem o mesmo problema. Ela tá indo para frente aqui. Aqui até que eu não sinto tanto, mas talvez jogar um pouquinho para frente aqui, esse frame, aí ele já freia em cima disso. Beleza? Então, agora a gente tem isso aqui. Eu prefiro que essa rotação ela esteja um pouquinho mais para cá nesse momento aqui, ó. Eu acho que ela pode girar levemente um pouco mais para esse lado desse lado de cá. Então a gente vê o eixo que é ao contrário desse aqui mesmo. Esse aqui. Talvez a gente possa girar um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Aí, isso, acho que aí já fica mais legal. Beleza? Então, tranquilo. Agora a gente consegue ver como é que tá a nossa bolinha, né? Então, vamos dizer que a gente
Aqui, fechou o Refine. Daí a gente vai fazer mais uma aula de Polish, beleza? Já deu o tempo assim, mais ou menos, que eu estava pensando de aula. Aí a gente pode resolver algumas questões menores na próxima aula, beleza? Tem uns negocinhos no joelho que acho que a gente pode melhorar ainda. E uma coisa no pé que dá para melhorar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Espero vocês na última aula de Polish. Dito que essa vai ser a última aula do Upside, beleza? Valeu!